Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês, meninas e rapazes? Temos alguns com a gente e eu fico muito feliz de saber que os homens estão aí, garantindo a nossa segurança. Amém? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui e bendito seja o Senhor, porque a gente sabe que foi a mão dele que nos reuniu aqui. Você pode pensar que veio por qualquer outro motivo, mas você veio porque o Senhor te trouxe e porque o Senhor quer ministrar o seu coração e ao meu também. Por isso ele nos reuniu aqui. Amém? Então você é muito bem-vinda, você que viajou para estar aqui, e eu fico feliz de saber que você tem sede. E aqueles que têm sede, o Senhor vai descedentar. Amém? Sem mais delongas, no final eu quero conversar com você sobre outras coisas, mas vamos para o principal. Vamos para a bendita palavra de Deus. Amém? Esse tema mexe muito com o meu coração, porque eu acredito realmente que a mesa é o lugar de transformação. Se assentar ao redor de uma mesa é o lugar onde somos curados, né? E a gente vai trazer um pouco à nossa memória o que a mesa representa. A mesa é um lugar de relacionamentos e muita coisa importante acontece ao redor da mesa. Às vezes a gente nem se dá conta disso. Mas enquanto as pessoas se reúnem em volta de uma mesa, e pode ser diferentes mesas, uma mesa de acordos comerciais, uma mesa de consultas médicas, né? Sempre tem uma mesa entre a gente e o médico, não é verdade? Uma mesa de negócios, uma mesa de reuniões do governo. Vocês já viram quando o presidente reúne o seu gabinete ou os seus ministros? Sempre tem uma mesa de refeições em família, uma mesa com os amigos, uma mesa de celebrações solenes, né? Uma mesa numa festa de casamento, uma mesa numa celebração de 15 anos ou de bodas. Sempre tem uma mesa. E às vezes está ali e a gente não pensa nela como um lugar tão importante, um lugar de relacionamento. Às vezes é só, para muita gente, um lugar de se fazer refeições e, de acordo com as estatísticas que acabado de nos for passado, 74% das pessoas não se assentam mais à mesa. Quantas famílias comem no próprio quarto, comem na beirada da pia na cozinha, ou comem com o prato na mão, na frente de uma televisão, não é assim? Mas essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Deus é um Deus relacional e Ele estabeleceu que nós também fôssemos seres relacionais. Uma vez que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, também somos seres relacionais. A gente não consegue viver sozinho. A gente pode até tentar, por um tempo. Mas nós precisamos uns dos outros. Não é verdade? E a mesa é o lugar desse encontro. Mas antes de falar sobre você, sobre algumas mulheres ao redor da mesa, segundo a Bíblia, eu queria te dar algumas informações. A primeira vez que a palavra mesa é usada na Bíblia é no capítulo 25 de Êxodo, quando Deus instrui Moisés sobre o mobiliário do tabernáculo. E o tabernáculo era o lugar através do qual Deus iria se relacionar com o seu povo naquele ponto da história. Então, Deus pede para Moisés, ordena a Moisés que construísse o tabernáculo. E ali ele começa, então, quando você vai lendo o livro de Êxodo, você vai vendo, nesse capítulo especificamente, no capítulo 25, Deus é um Deus detalhista e Deus vai dando as instruções de como Moisés deveria construir o tabernáculo. E no capítulo 25, especificamente, os utensílios e os móveis, né, o mobiliário do tabernáculo. Então, a primeira coisa que Deus dá a instrução no capítulo 25 é como ia construir a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o lugar que representava, o móvel que representava, o utensílio que representava a presença de Deus no meio do povo. E a Arca da Aliança, então, construída com tantos detalhes, depois você vai poder ler na sua Bíblia, no capítulo 25 de Êxodo, como Deus instrui Moisés como a arca deveria ser construída, suas medidas, como ela deveria ser revestida de ouro por dentro e por fora, e como ela deveria ficar a
atrás do véu. Às vezes você já ouviu falar, o véu se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu na cruz, ou seja, inaugurando então um outro caminho no nosso relacionamento com Deus. Quando a carne de Jesus foi rasgada, rasgou-se o véu e agora nós temos livre acesso a Deus pelo sacrifício da cruz, né? Então a primeira coisa que Deus manda nesse ponto da história, manda Moisés construir a arca. E a arca e o propiciatório que ficava sobre a arca. E o próximo instrumento é a mesa. E aí ele dá para Moisés todas as instruções de como que ele deveria construir essa mesa. É o documento histórico que a gente tem dentro da Bíblia, que fala sobre a construção da mesa do tabernáculo, está aí em Êxodo. As mesas, elas eram usadas no Egito há muito mais tempo, mas não com essa precisão, com essas medidas e com essas características. Algumas pesquisas mostram que as mesas que os egípcios usavam, elas eram diferentes e não eram utilizadas com o objetivo que se reunissem ao redor delas para alimentação. Às vezes eram usadas como aparadores, pedras onde se apoiavam coisas e tal. Agora, dessa maneira, com medidas, com pernas e para suportar o utensílio sobre ela, foi Deus que ordena a Moisés no tabernáculo. Ali no tabernáculo, a mesa não tinha a função de que as pessoas se reunissem ao redor dela para se alimentar e ter comunhão. Mas, presta atenção, nessa mesa que Deus ordena a Moisés, é onde ficava o pão da propiciação, ou o pão da presença. Era sobre essa mesa que ficavam os pães da propiciação. E o pão da presença. E quem é o pão? A representação desse pão aponta para Cristo, aponta para o Messias. Por isso que ele diz, eu sou o pão da vida. Lá em João 6,51, ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Isso está lá em João, no Evangelho de João 6,51. Então, olha que interessante. Essa mesa que foi construída de acordo com as orientações de Deus, ela se parecia também com a mesa onde hoje nós fazemos as refeições. Naquele modelo é que as nossas mesas estão inspiradas. É tão interessante que em Êxodo 25, 29, também, dando continuação ao que Deus estava falando sobre a mesa, ele diz assim, também farás os seus pratos, as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, desculpa gente, eu estou, de vez em quando eu estou invertendo palavras, eu estou achando que isso tem a ver com identidade, né, idade avançada, né, então, proposição, os pães da proposição, né, perante a minha face perpetuamente. 31, também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará esse candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, as suas flores serão do mesmo. E aí ele continua descrevendo os objetos que se colocariam sobre a mesa. Então, copo, a gente leu aqui copo, a gente leu aqui candelabro, a gente leu aqui pratos e tigelas. Então, embora aquela mesa não fosse feita para se reunirem ao redor dela, ela amparava objetos importantes nos sacrifícios, nas cerimônias, na comunhão com o povo. A mesa ficava do lado de fora do véu. No tabernáculo, o propiciatório, a arca da aliança, ficava atrás do véu, mas a mesa ficava diante do véu. O lugar do relacionamento, o véu se rasgou, e a mesa e o lugar da presença de Deus passaram a conviver juntos. Vocês conseguem entender isso? Ficou claro? E aí a gente vai vendo a Bíblia citando diversos outros episódios onde a mesa está presente.
na grande ceia, na Santa Ceia, quando Jesus se despede dos discípulos. E a gente podia aqui ficar a noite inteira estudando cada ponto da mesa. Mas eu quero trazer para vocês duas situações. A primeira está em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 17. Pode abrir a sua Bíblia. O Evangelho segundo Marcos. No capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 17. A palavra de Deus diz assim: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Esse João aqui, gente, é João Batista, né? E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram seu corpo, e o puseram no sepulcro. Este é o primeiro texto. Agora vai comigo para Lucas capítulo 7. E nós vamos ler a partir do verso 36. Lucas 7, 36. A palavra do Senhor diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo
que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Mas ela usa o instrumento, o símbolo da sedução, para enxugar os pés de Jesus. É uma atitude de rendição. O que eles pensam que é o símbolo da minha impureza, vai servir para enxugar os seus pés. A atitude dessa mulher é completamente diferente. É uma atitude de vida, é uma atitude de rendição, é uma atitude de entrega, é uma atitude de adoração. Ela também está ao redor de uma mesa, mas a atitude dela é completamente inversa à atitude de Herodias. Ela derrama vida. E ela sai daquela mesa com um decreto de vida e de perdão. Sua fé te salvou. Vai em paz. Uma mesa que devia ser simples. Jesus está falando aqui com quem o recebeu, que ele não foi recebido com muita pompa. Ele não foi recebido cheio de cerimônias. O lava-pés, por exemplo, gente, era uma cerimônia muito comum para as pessoas que se sentavam à mesa, porque naquela época as mesas eram baixas. Então o lava-pés trazia um conforto para o convidado, que às vezes você sentava sobre os próprios pés, naquele chão poeirento, naquele terreno árido. Então os pés ficavam castigados, mas aí alguém vinha, lavava os pés e a pessoa estava pronta, se sentindo refrescada, refeita para se assentar à mesa. Mas Jesus está falando aqui: você não me lavou os pés? Então era um lugar completamente ao contrário do banquete de Herodes. Nós temos duas situações: mulheres ao redor da mesa, mulheres próximas ao lugar do relacionamento. Não basta a gente estar à mesa, não basta a gente se reunir ao redor de uma mesa. Você pode fazer uma mesa linda na sua casa e ser o lugar de contenda, ser o lugar de morte. Nos nossos relacionamentos, nós temos diferenças. É muito mais fácil você se relacionar com um filho que obedece, com um filho que tem um coração inclinado a você. É muito mais fácil você se relacionar com aquela pessoa que concorda com as mesmas coisas que você acredita, não é? Mas relacionamento não é só isso, gente. Relacionamento não é só feito de coisas boas, de identificação, de afinidades. Relacionamentos também são feitos em diferenças, e principalmente no âmbito mais íntimo, ou seja, quem você chama para a mesa. Por isso que é tão importante quando lá em Apocalipse Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Para cear tem que sentar junto na mesma mesa. E nesse cear, nesse sentar junto na mesma mesa, nós vamos sendo transformados. Cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus se sentava à mesa com pecadores, ele era criticado. Por quê? Porque no contexto do judaísmo, se assentar à mesa não é só fazer uma refeição juntos. Se assentar à mesa é partilhar relacionamento, amizade. Então, com quem você senta é de quem você é amigo. Com quem você está pelo menos tentando construir um relacionamento. Por isso Jesus era tão combatido e criticado. Mas senta com pecadores? Como assim? Ele é amigo de pecadores? Quando a gente vê muitos episódios, Jesus chega para Zaqueu. Zaqueu era um cara de má reputação. Ninguém queria sentar com o corrupto do Zaqueu. Mas Jesus fala assim: Zaqueu, eu vou comer na sua casa. Ou seja, eu vou me assentar à mesa com você. Nós vamos estar juntos, nós vamos construir um relacionamento. Gente, eu dava tudo para saber o que aconteceu naquele almoço, ou jantar, naquela refeição. Eu dava tudo para saber o que eles conversaram. A Bíblia não diz, mas diz que Zaqueu foi transformado. Ele
repôs tudo aquilo que ele roubou. Ele saiu daquele encontro totalmente transformado. Então, mesmo nos encontros conflituosos ao redor da mesa, há poder de ser gerado vida se o Senhor, se o pão da presença está ali. Se o pão da proposição está ali. Há possibilidade de reconstrução, mesmo entre pessoas diferentes. Mas isso depende muito da atitude que nós, como mulheres, vamos assumir ao redor da mesa. E aí a gente vê aqui duas mesas distintas. Em uma, duas mulheres de alta estirpe. Duas mulheres que com certeza deviam ter muito acesso. Porque elas eram ricas, elas estavam ligadas ao governo. Elas estavam ligadas a Herodes. Então eu fico imaginando essas mulheres, Herodias e sua filha, mulheres que sabiam se comportar, mulheres vestidas de roupas finas, mulheres que se cobriam de joias, mulheres que tinham servos a seu favor, mas a atitude delas ao redor da mesa foi uma atitude de morte. Enquanto estava havendo uma celebração, enquanto Herodes estava ali recebendo pessoas do alto escalão do governo, príncipes, gente importante, na sua mesa, aí a filha de Herodias é instruída a entrar e dançar diante de Herodes e seus convidados. Ali ao redor da mesa ela se apresentou, ali ao redor da mesa ela exerceu sedução. Tem um filme antigo de Hollywood, onde Rita Hayworth, uma atriz, ela fez o papel de Salomé. Se você pegar um filme antigo para ver, você vê essa cena. E ela, como era uma atriz muito bonita, eles exploraram mesmo esse lado. Gente, para Herodes perder tanto a cabeça, para dizer que daria metade do reino dela para ela, se ela pedisse, ela devia ser uma mulher extremamente linda e sedutora. Ela fez o cara ficar bobo. Uma mulher exercendo sedução. Sedução é poder, sim. É poder que traz morte. Às vezes você sai de casa e fala assim: hoje eu vou vestida para matar. E mata. E mata. Porque os homens são levados por aquilo que eles veem. As mulheres são levadas por aquilo que elas escutam. Quando eu estou falando para homem, eu falo para eles: olha, segura sua língua, vai elogiar a sua mulher, deixa de ser um 71. Deixa de ficar com esse lenga-lenga de elogiando a mulher dos outros. Né? Mas agora eu estou falando com mulheres. Então, às vezes, a gente está lá na nossa carência, entrou baterista novo na igreja, a gente está solteira, quer sair do caritó, e a gente fala assim: o baterista é solteiro, e ele passa por mim no corredor, nem me nota, mas hoje ele vai me notar. Aí vem a irmãzinha vestida para matar e senta no primeiro banco. E fica lá adorando Jesus. Ai, gente, a gente podia passar a noite aqui falando sobre os desdobramentos da sedução. Né? A sedução não sustenta o amor. Nós somos vistas como objetos de consumo. E objeto de consumo é o seguinte: quando você consumiu, perdeu a graça. E a gente podia... Isso dá outra pregação, né? Mas vamos voltar para a filha de Herodias ali exercendo sedução. E ela se volta para a mãe. O que eu posso pedir? E a mãe, movida pelo ódio, movida pela vingança, porque João Batista falava a verdade. João Batista estava pondo as cartas na mesa. João Batista estava dizendo para Herodes que não era lícito possuir a mulher do irmão dele, que aquilo era adultério. E o texto diz que Herodes se assentava e ouvia João Batista de boa vontade, e até gostava de João Batista e protegia João Batista. Essa mulher armou. Essa Herodias armou. Ela devia já ter notado os olhares de Herodes, fascinado por sua filha. Disse: agora eu vou pegar esse cara. E ele fez a promessa na mesa, diante de todos, e teve que cumprir o que ele prometeu.
e degolou João Batista. Qual que é a nossa atitude ao redor da mesa, das mesas da vida que nos são apresentadas? Como é que é a sua atitude, por exemplo, ao redor da mesa do seu trabalho? Às vezes você participa de reuniões, às vezes você está galgando novos espaços na sua carreira, no seu trabalho, na sua vocação, no lugar onde você tem atuado. Que tipo de coisa que você está fazendo ao redor daquela mesa? Será que você também está exercendo sedução? Será que você também está querendo galgar caminhos e alcançar objetivos através da sedução, através da manipulação, como Herodias fez através de sua filha? Como nós lidamos quando nos sentamos na mesa na igreja? Às vezes as mesas na igreja, que deveriam ser mesas de oração, lugares de oração, são lugares de manipulação de poder, onde um fala mal do outro para derrubar o outro. Sim, isso também acontece no contexto de muitas igrejas. E na mesa da família? Como nós nos comportamos ao redor da mesa da família? É o inferno? É um julgando um contra o outro? É um falando mal do outro? É um desfazendo do outro? Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Qual é a sua atitude ao redor das mesas das quais você faz parte? Em que mesas você tem se assentado como mulher? No trabalho, na escola, no restaurante, na família, entre os amigos, na igreja? Em que mesas você se assenta? Procura se lembrar aí, em que mesas você se assenta? Na sua casa existe mesa? A mesa é o lugar do relacionamento, para bem ou para mal, é o lugar do relacionamento. Então, primeira coisa, a mesa é necessária. Se você não tem uma mesa na sua casa, eu te sugiro, compre. Não, mas eu não... Vende o sofá e compra a mesa. Porque a mesa é mais importante do que o sofá, você está entendendo? Porque no sofá, todo mundo se senta assim, ninguém olha na cara de ninguém. Normalmente todo mundo senta no sofá para cultuar a televisão. Mas na mesa não, na mesa a gente tem que olhar uns para os outros. Ô, gente, o diabo não é óbvio, o espírito do engano, ele não entra falando, oi, eu sou o espírito do engano. O espírito do engano entra como se fosse uma verdade, como se fosse algo legítimo, algo bom, algo saudável, algo legal. Ele não vem gritando, eu sou morte. Ele vem fantasiado de vida, mas é ruína. Então, vou dar um exemplo simples para vocês. Eu estava num restaurante uma vez com o João, fazendo uma refeição. E tinha uma mesa grande no restaurante. Sabe quando junta as mesas para a família toda conseguir sentar junto? Tinha uma mesa enorme no restaurante. E a mesa, eu comecei a observar, tinha desde o bebê recém-nascido, que parecia que tinha nascido há 2 meses, você vê pelo inchaço do corpo da mãe, dando as mamadas ali mesmo no meio do restaurante, né, e tal. E aí você vai vendo aquele cenário, essa mulher acabou de dar à luz, esse bebê está bem pequenininho, né, aquele neném que acabou de nascer, até o idoso, o ancião da família, estava lá o vovô e a vovó, e ali parecia pelas feições, eu sou muito observadora, eu comecei a viajar na maionese naquela mesa e comecei a prestar atenção naqueles familiares reunidos ali. Então, sem dúvida nenhuma, era uma família, eles tinham feições parecidas e parecia que estava rolando alguma celebração, e aí foi todo mundo para o restaurante fazer a celebração, só que estava todo mundo assim. Todo mundo olhando para a televisão do restaurante. Primeira coisa que tinha que ser proibida a televisão no restaurante, pelo amor de Deus. Você não vê restaurante elegante, você não vê televisão. Você entra num restaurante bom, restaurante chique, não tem televisão lá. Tem televisão naquele que o povo quer que come muito, entendeu? Come bastante, como se não houvesse amanhã. Churrascaria, tem televisão. Põe a televisão, você vai comendo.
Não é assim? Pois estávamos nós lá, a minha família e a outra família, e que tristeza quando eu vi que estava todo mundo perdendo o momento precioso de comunhão. Nunca mais, gente, você pode reunir as mesmas pessoas ao redor da mesma mesa, no mesmo restaurante. Nunca é do mesmo jeito. Quando você perde o momento, você perde o momento. Você foi roubado nesse momento. E Satanás estava roubando através da televisão. Gente, você pode assistir televisão e outra. Se tivesse passando alguma coisa que presta, mas estava passando só notícia de desgraça, de tragédia. E outra, você não pode controlar o que passa na televisão enquanto você come. Tecnologia, televisão, celular, não estão na mesa do relacionamento. Relacionamento é olho no olho, é perceber que o filho não está custando engolir a comida, que está angustiado. O que você tem, filho? Por que você está assim? O que está acontecendo? Quando você vê que a esposa está impaciente, meu bem, você está nervosa, o que está acontecendo? Você tem que prestar atenção, não basta sentar na mesma mesa, você tem que prestar atenção no outro. Mas a gente não quer saber desse negócio de prestar atenção, não. A gente vai lá para as redes sociais, a gente convive lá, se te encheu muita paciência, bloqueia. Adoro esse botãozinho, bloqueia. Agora, não é assim na vida real. Não dá para você bloquear um filho. Não dá para você bloquear um marido. Não dá para você bloquear um patrão. Não dá para você bloquear um amigo. Não dá para você bloquear a sogra. Tem que conviver. E tem que fazer desse ambiente um lugar de vida. Tem que derramar um bálsamo ali ao redor da mesa. Tem que abrir o coração ao redor da mesa. João Lúcio, abre o meu Instagram aí para mim. Agora eu estou falando com vocês aqui que tem que abrir o coração. Há um tempo atrás eu postei uma mesa. Eu gosto muito de arrumar a mesa. E gosto muito da gente se reunir ao redor da mesa. Enquanto os meus filhos estavam todos em casa, nós nos reuníamos todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, ao redor da mesa. Mas não é mais assim. Na semana passada, eu e João Lúcio decidimos fazer uma dieta. Dieta também faz bem, gente, para a vida, né? Principalmente quando a gente vai ficando velhinho e a gente não quer dar trabalho para os nossos filhos, a gente precisa de mudar os nossos hábitos. Então, nós resolvemos que a gente ia fazer uma dieta. E a nossa dieta, às vezes, fica muito difícil, principalmente na primeira semana, a gente ficar vendo o que os nossos filhos estão comendo, né? Então, eu tenho que preparar a refeição deles, preparar a minha refeição e do João, e foi dureza ficar vendo ali. Aí, eu falei, seu João Lúcio, vamos comer primeiro? E a nossa filha, que chegou depois, ficou brava. Falou assim, aqui, detesto que vocês façam dieta. Eu falei assim, por que, Sofia? Ela falou assim, porque vocês fazem dieta e não comem com a gente. E aí eu fiquei feliz. Assim, ela sentiu falta. Se ela sentiu falta, é porque eu consegui implantar algo dentro dela. Que a mesa é o lugar do relacionamento. E que é importante. A gente pode estar comendo coisas diferentes, mas sentados à roda da mesma mesa. E aí eu postei a foto da mesa no meu Instagram e escrevi assim, a mesa. Mais que um lugar onde fazemos refeições, o lugar dos relacionamentos. Na mesa se põe afeto, cuidado com os próximos mais próximos. Na mesa, os guardanapos limpam os lábios e enxugam as lágrimas. Lugar de abrir garrafas e o coração. Confessar a dor, pedir perdão. Lugar de pôr tudo em pratos limpos. Desembocar copos e acolher o que o outro tem a dizer. E depois de tanto compartilhar, voltar a se reunir em torno da mesma mesa e tudo recomeçar. Volte para a mesa, insista, reinvente, faça um cardápio diferente, não poupe as taças, lustre os talheres, pague para ver. Ame hoje, ame com gestos, ame enquanto há vida para se viver. E é exatamente isso, é o lugar onde o guardanapo limpa a boca
e as lágrimas. Eu não sei você, mas quantas vezes a gente começa uma conversa na mesa e termina em lágrimas, termina em confissão, termina em conserto. Às vezes não naquela refeição, mas na próxima. Às vezes um se levanta da mesa com o choro engasgado aqui, mas volte para a mesa, coloque a mesa novamente e nutra esse ambiente de se recomeçar, de olhar os outros e de perceber o outro. Não se trata apenas de cumprir um ritual, de se sentar à mesa para falar, eu me sentei à mesa. Não, é sentar à mesa de verdade, é prestar atenção no que se faz. Que a gente não seja contada com as Herodias. Herodias tinha uma mesa bonita. Convidados ilustres. E manifestou morte. Foi um ambiente onde a morte foi gerada. Cuidado com o que você conversa ao redor da mesa. Às vezes a gente quer que os nossos filhos cresçam crendo, falando mal do pastor nos almoços de domingo. Fofocando. Espalhando maledicência. Comendo o próximo com batatinha frita. Nos nossos comentários maledicentes. Morte. Morte ao redor da mesa. Mas você pode ter uma outra atitude. Uma atitude de quem trabalha para o conserto. Uma atitude de quem assume a culpa. Aquela mulher não fugiu de Jesus. Ela foi até Jesus. Ela se inclinou aos pés de Jesus. E na atitude dela, ela adorou o Senhor. Então, que ao redor da sua mesa, das mesas que a vida colocar para você e que você colocar na vida, que você derrame a vida de Deus. Que você também peça perdão. Mesa é lugar de conserto, mesa é lugar de se arrepender, mesa é lugar de pedir perdão. Quem disse que a gente não, que é pai, não se arrepende dos nossos erros e não pode pedir perdão para os nossos filhos? Tantas mães orgulhosas, sabem que erraram, que passaram do limite, que falaram que não deviam. Conserto, o lugar da mesa é esse lugar de conserto. Muitas vezes os meus filhos arrepiavam, porque acabava a refeição, eu falei, bom, eu gostaria que vocês ficassem. Aí falei, ai meu Deus do céu, já vai rolar uma DR. Eu falei assim, vai rolar, porque tem que colocar as coisas em pratos limpos, como eu disse no meu texto. A mesa é lugar de colocar as coisas em pratos limpos, de assumir o erro, de pedir perdão e de recomeçar, recomeçar e recomeçar. Qual será a nossa atitude? Feche seus olhos. E eu queria que você pensasse, eu vou repetir a pergunta. Quais são as mesas que você tem se assentado? No trabalho, na carreira, na escola, com os amigos, com a família. Quais são as mesas das quais você participa? E qual é a sua atitude à mesa? Será que a mesa para você tem sido lugar de manipular? De expor a nudez do outro? De destilar veneno, ódio? De ofender? De humilhar? Quantas vezes nós nos colocamos ao redor, atrás de uma mesa, e nós pensamos que por trás, estar sentados detrás de algumas mesas, que nós somos superiores a quem está do outro lado.
Se Deus nos colocou numa situação de autoridade, é para servir, não é para humilhar, não é para explorar, não é para expor a nudez de ninguém. Às vezes nos sentimos superiores e não somos. Somos feitos do mesmo material, cada um aqui tem a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, o seu lugar de necessidade. Nós não somos superiores a ninguém. Quantas vezes nos assentamos na mesa da religiosidade e achamos que somos superiores às pessoas porque somos crentes? Não somos superiores ao não crente, mais livres, não superiores. O mesmo amor que me amou e me resgatou está também sobre o outro que ainda não entendeu esse amor. Talvez você não tenha nem se assentado com a sua família à mesa, então não existe relacionamento. Você não conhece mais seus filhos. Você pensa que só gerar um filho faz você conhecer ele? Eu vou te dizer, não. Porque eles crescem, eles mudam, eles tomam atitudes, eles têm uma vida longe da gente que você não conhece. Você não sabe quem é seu filho na escola. Você pode ter acesso a muita informação, mas quem vive as experiências dele é ele. Quantos pais estão perdendo os filhos para o suicídio e ficam perplexos? Mas por que o fulano fez isso? Como que eu não percebi que meu filho estava em depressão? Como que eu não percebi que ele estava pedindo socorro? Esposas pedem seus maridos, maridos pedem suas esposas. E a gente pensa, mas por que isso está acontecendo? Que parte da história que eu perdi? A vida está acontecendo e a gente está dando ouvidos às redes sociais. A gente está ocupado demais com a tecnologia, ocupado demais com a última notícia, ocupado demais em estarmos bem informados. Estamos bem informados sobre o mundo e não estamos informados sobre aqueles que moram debaixo do mesmo teto com a gente. Volta para a mesa. O salmista diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo. A mesa é lugar da reconciliação, a mesa é lugar do perdão, a mesa é lugar do relacionamento, é o lugar onde você percebe o que está acontecendo, é o lugar onde você pode acolher, é o lugar onde você pode aconselhar, é o lugar onde você pode confessar os seus erros, é o lugar onde você pode pedir perdão. Então venda o sofá e compre a mesa. Se não tem espaço na sua casa, arruma um espaço, mas não se trata apenas do espaço físico, se trata do espírito que é desenvolvido ao redor da mesa. Do que nós fazemos enquanto comemos, enquanto estamos juntos, partilhando. Nós mulheres temos um poder de influência muito grande. Aquela mulher entrou na casa de Levi e ela mudou o ambiente com a atitude dela. E com a atitude dela, em silêncio. A Bíblia não fala que ela abriu a boca. A Bíblia fala que ela quebrou um vaso com unguento, ungiu os pés de Jesus e chorava e enxugava os pés dele com os cabelos. É isso que a Bíblia fala. Não fala que ela fez discurso, não fala que ela falou, fala que ela demonstrou, que ela derramou a sua vida, o seu amor, o seu arrependimento. E ela mudou o ambiente sem palavras. Já Herodias usou as palavras de manipulação, sugerindo: pede a cabeça de João Batista, destilando ódio e vingança. As duas eram mulheres, as duas eram vulneráveis, as duas eram pecadoras, as duas eram feitas do mesmo material.
mas uma escolheu a vida e a outra escolheu a morte. Escolhe a vida, minha linda. Escolhe vida para sua família. Escolhe vida. Quando você se sentar com seus amigos, que eles falem, fulano é uma bênção. Quando eu converso com ela, eu saio edificado, eu saio encorajado. Eu cheguei para a ciclana tão desanimada, tão abatida com as notícias, e ela me levantou. Enquanto a gente estava ali tomando um café. Não subestime o poder da comunhão. Não subestime o poder do pão, da presença na mesa. Foi numa mesa que Jesus deixa o legado para os seus discípulos. Esse é o meu corpo. Comei. Esse é o meu sangue. Antes de ir para o Gólgota, o último momento com os discípulos foi ao redor da mesa. Não são coincidências. Porque esse é o projeto do inferno. Acabar com a comunhão, acabar com os relacionamentos familiares, sobretudo. Constrói um ambiente de amor na sua casa. Compra uma mesa, mas chama Jesus para sentar nela. E que você tenha uma atitude de vida ao redor da mesa, amém? Talvez você esteja aqui com a gente, você veio convidada, você veio por curiosidade, você veio porque sempre participa desses momentos que essa igreja promove e que tem trazido alimento para você. Mas tem algumas coisas que você precisa consertar na sua atitude hoje. Às vezes a palavra de Deus acendeu uma luz assim no seu coração. A palavra tem esse poder. Por isso que a gente tem que se expor à palavra todo dia. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso que também quando você lê a Bíblia, te dá um sono. Porque Satanás não quer que você tenha acesso ao que a palavra instrui. Mas às vezes a palavra hoje acendeu uma luz no seu coração. E você falou assim, uau, Helena, eu não estava percebendo, mas eu estava sendo enganada. Tem muito tempo que a gente já não faz refeições ao redor da mesa, uma correria louca lá em casa. E a gente entende, gente, é o dia a dia. Mas tudo que realmente vale a pena, exige esforço. Exige trabalho. Se a sua família vale a pena trabalhar por ela. Se os seus relacionamentos de amizade valem a pena, trabalhe por eles. Não é questão de não ter tempo não, gente. É questão de não priorizar. O que realmente é prioridade na nossa vida, a gente arruma tempo. Que seja uma refeição, que seja um fim de semana, mas que a gente se assente ao redor da mesa e desligue os celulares e olhe nos olhos e crie um ambiente de fé e ore juntos. Talvez você já esteja colhendo a consequência da ausência do relacionamento na sua casa. Mas eu quero te dizer, não se desespera não. Se Deus trouxe você aqui nessa noite, é porque tem jeito. Tem jeito de recomeçar. Ele não tem não, já estragou demais. Não tem nada que tenha estragado demais que o Senhor não possa reconstruir. Ele pode todas as coisas. Ele pode inclusive usar a sua experiência para abençoar outras pessoas, para aconselhar outras pessoas. Começa de novo, tenta de novo, pega na mão do Senhor e fala, Senhor, me ensina, me leva, me dá sabedoria, me dá discernimento, e faz aquilo que eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Convence, inclina o coração, reconcilia. O
O Senhor é poderoso. Então, se a palavra te confrontou e você acha que você precisa nessa noite tomar um passo de fé, confessar diante de Deus: Senhor, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu negligenciei, eu reconheço que muitas vezes eu fui Herodias ao redor das mesas que a vida me apresentou. Eu reconheço, Senhor, mas eu não quero ser mais. Eu quero ser uma mulher cheia de vida, uma mulher que derrama vida ao redor da mesa. Se você acha que em algum nível você precisa de recomeçar, e você, gente, recomeço é assim, ó, é arrependimento. Todo recomeço, o primeiro passo é arrependimento. Arrependimento é a decisão da ruptura com o que está errado. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é quando você quer mudar de direção. Eu não quero mais isso para a minha vida. Isso é arrependimento. Tem gente que chora. Ai, eu estou arrependido. Daqui a pouco faço de novo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento gera uma outra direção. Muda a sua cabeça. Você passa a ter asco. Eu não quero aquilo, eu não posso aquilo. Nunca mais eu quero viver aquilo de novo. Você muda de caminho. E aí recomeça uma outra jornada. De um outro jeito. Conduzidas pelo Senhor. É como se Jesus tomasse minha mão, arrependeu, ralou o joelho. Correu na frente, fez do seu jeito, ralou o joelho. Agora vem cá, que papai vai te curar. E o Senhor te toma pela mão. E Ele vai com você por um outro caminho. Onde Ele vai consertar o que só Ele pode consertar. Às vezes você é essa mulher que quer esse recomeço. Eu quero, Helena. Eu sou crente, eu amo a Jesus, mas eu pisei na bola. Eu sou crente, eu amo a Jesus, mas eu não percebi o que eu estava fazendo. Eu sou crente, eu amo a Jesus, mas o espírito do engano, eu dei voz para ele dentro da minha casa, ou dentro do meu trabalho, ou dentro da minha universidade, ou dentro da igreja, o lugar onde você exerce influência. Porque queira você ou não, mulher, simplesmente pelo fato de você ser mulher, você exerce influência. Para o bem ou para o mal, você exerce influência. E Deus quer que você seja como aquela mulher na casa de Levi, que influencie para a vida, para o ensino, para o perdão, para o recomeço e para a paz. Ele termina o texto dizendo: vá em paz. Se você quer ser dispensado aqui nessa noite, desse mesmo jeito, que Jesus te diga: vá em paz, sua fé te salvou. Vai ser uma mulher ao redor da mesa que implante vida. Se você deseja, se você entende que isso aconteceu com você nessa noite, eu queria que só você ficasse de pé no seu lugar e eu queria orar junto com você. Helena, eu quero recomeço. Eu quero que Deus faça uma obra linda na minha casa, na minha vida, nos meus negócios. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Para você que está de pé, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você orasse comigo. Senhor Deus, eu estou de pé, publicamente, assumindo que eu preciso da tua ajuda. Eu te peço perdão, porque muitas vezes eu não fui uma mulher sábia ao redor das mesas que a vida me apresentou. Eu quero te dizer que eu quero derramar minhas lágrimas e o óleo da minha vida aos teus pés e enxugar com os meus cabelos em adoração. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser uma influenciadora para a vida. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que ao redor das mesas eu agi como Herodias e como sua filha, exercendo sedução e morte. Eu me arrependo.
Eu não quero viver essa vida. Eu quero fazer a tua vontade. Ajuda-me, Senhor, e que pelo poder do teu Espírito Santo em mim, eu gere frutos para a glória do teu nome. Gere em mim, Senhor, os frutos do Espírito Santo, que eles sejam abundantes ao redor de todas as mesas onde eu me assentar. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus.